Paz do Senhor, irmãos, amém? Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Isso aí. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então hoje, a palavra que o Senhor tem para nós é uma palavra que o Senhor tem ministrado no decorrer do último ano e que o Senhor tocou no meu coração para nós continuarmos, porque afinal de contas, essa palavra ela tem revelado a nós quem é o nosso Deus. Mas não apenas Deus como Deus, não apenas Deus como o Todo-Poderoso, mas também essa palavra, a palavra de Deus nos revela algo que é muito especial. A palavra de Deus nos revela o quanto Deus nos ama. Deus te ama. Deus me ama. E a palavra do Senhor diz que Ele nos amou de tal forma que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra também, mas tenha vida eterna. E essa palavra, ela nos mostra então um Deus diferente. Talvez a gente tenha ouvido até agora falar a respeito de um Deus justo. Talvez a gente tenha ouvido falar de um Deus todo-poderoso. Talvez a gente tenha ouvido falar de um Deus que nada nem ninguém se compara a Ele. Tudo isso é verdade. Mas talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir falar de um Deus que ama. De um Deus que quer relacionamento. De um Deus que desde a eternidade sonhou um dia em poder ter a mim e a você como filhos e filhas dele. Porque ele um dia criou o homem e diz a palavra de Deus que todo dia, ao fim do dia, Deus ele vinha ao encontro do homem e da mulher e falava: como foi o seu dia? E talvez hoje em dia a gente não ouça falar sobre isso. E eu lembro no tempo que nós moramos nos Estados Unidos, o diretor de uma das escolas das meninas, ele falava todos os dias, o diretor ele dá uma mensagem a todas as turmas, né? Como a gente vê nos filmes, ele abre lá o alto-falante, ele fala à escola, e aquele diretor, no final de toda conversa, todo recado que ele te dá, ele falava assim: e olha, se ninguém te disse hoje, saiba que eu te amo, saiba que nós te amamos e saiba que você é importante para nós. E Deus, ele não apenas diz isso, como a sua palavra nos revela o ápice do seu amor através de Cristo Jesus. Onde então Deus, ele, todo amor por nós, amando a gente de tal forma, ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, mas não para que ele permanecesse morto, porque Deus daria a ele o poder de vencer a morte. E esse poder de vencer a morte é um poder que deve deixar claro para mim e para você do poder que há em Deus para amar, para salvar, para curar, para transformar e tantas outras coisas. Esse poder que venceu a morte é o mesmo poder que está disponível a nós através da palavra de Deus, através dele, em favor das nossas vidas. E esse poder e esse amor, eles se unem em um livro, que é o livro que nós temos estudado, que é o livro do Cântico dos Cânticos. É um livro onde nós vemos o relacionamento de Deus por nós, pela sua igreja, de uma forma diferente. De uma forma talvez como a gente nunca viu antes. A Bíblia, ela está ali com esse livro para nos mostrar uma relação diferente daquela que nós já vivemos até hoje com Deus. É uma relação de amor. É uma relação onde esse relacionamento de Deus por nós, ele é demonstrado através de um relacionamento amoroso entre o noivo e a noiva.
de uma forma em que um se apaixona e ama o outro e vive para agradar o outro. É esse o amor que Deus tem para nós e é esse o amor que Deus tem para revelar a nós através da sua palavra. E nós temos caminhado por esse livro através de estudos que chegaram até nós, um estudo original do pastor Mike Bickle, da Casa Internacional de Oração na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, que chegou até a mim através de um estudo chamado Paixão pelo Noivo, do Jesus Cop, ministrado pela Val Gonçalves. Na verdade, chegou até a Isa através deles, e da Isa chegou até a mim, e toda vez eu comento, porque a partir do momento que eu comecei a estudar isso, o Senhor tocou no meu coração, e o Senhor tem queimado no meu coração, para a gente entender isso nós como igreja. Então nós temos falado a respeito desse livro, e hoje eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, porque talvez todos saibam ou não saibam, enfim, mas vocês podem ver que existe muito revezamento entre aqueles que trazem a palavra, principalmente entre o pastor Ri e eu. E nesse começo de ano, as coisas aconteceram de uma forma que o pastor Ri, ele trouxe as mensagens nos 2 primeiros cultos desse ano. E eu estou tendo hoje a oportunidade de trazer a palavra a vocês, aquilo que o Senhor ministrou, e eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque eu entendo que as coisas elas se encaixam de uma forma tremenda. Porque se nós nos lembrarmos das últimas palavras, a primeira palavra foi falado a respeito de promessa, foi falado a respeito daquilo que Deus prometeu e Ele vai cumprir nas nossas vidas. E Ele disse, e foi dito ali, a necessidade de nós crermos, de nós nos posicionarmos dessa forma, entendendo que Deus tem então algo para nós. Nós não devemos então permanecer apáticos a isso, mas na verdade nos preparar para isso. E aí depois, no domingo seguinte, o Senhor ele vem através da vida do pastor Ri, ele nos relembra que ele está voltando. Jesus está voltando. O tempo é chegado. A palavra diz que o campo está pronto para que o Senhor possa fazer a colheita. E quando então, a partir da palavra que foi ministrada, o Senhor nos deu uma palavra de alerta, de estarmos alertas, de estarmos atentos àquilo que está acontecendo. Então, uma palavra de preparação, uma palavra de estejam alertas. E hoje o Senhor fala assim, porque eu tenho algo novo para vocês. Porque o Senhor está nos chamando para algo novo. É como aquela frase que dizem, aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar daqui em diante. O Senhor está me chamando, te chamando para algo novo. E esse algo novo que Deus tem para nós é algo que o Senhor vai nos revelar. É algo que o Senhor vai falar, mas é algo que nós devemos, como tem sido dito. Nós temos então começando a orar pelas famílias. Se nós não orarmos, as coisas não vão acontecer. Se nós não lermos a Bíblia, as coisas não vão acontecer. Se nós não nos posicionarmos, as coisas não vão acontecer. Então hoje o Senhor, o nosso noivo, Ele está nos chamando para algo novo. E eu quero convidar aqueles que podem ficar em pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor que diz ali, que está ali no capítulo 2 do livro de Cantares, ou de Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13, aquilo que o Senhor tem para nós. Cântico 2, do versículo 8 ao 13, diz assim, a noiva dizendo, escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, ele é como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. E o meu amado falou e me disse, levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo.
Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos e as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer mais uma vez pelo teu cuidado e proteção sobre as nossas vidas. E nós queremos te pedir, Senhor, que seja o teu Espírito, Senhor, do começo ao fim. Nada de mim, Senhor, mas tudo de ti, Senhor. E que o teu Espírito, Senhor, possa ministrar a cada um dos nossos corações, Senhor. Que seja o Senhor a falar aos nossos ouvidos, Senhor, aquilo que está na tua palavra, Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor possa repreender toda a confusão, todo qualquer tipo, Senhor, de obstáculo, todo qualquer tipo de dificuldade, sono, cansaço, confusão, basta ir retirado agora em nome de Jesus, possa cair por terra em nome de Jesus, que todos os tampões dos ouvidos sejam tirados, toda a confusão da mente e do coração sejam tiradas e que, Senhor, essa palavra, Senhor, que é tua, Deus, ela possa cair em terra fértil, e que a semente, Senhor, possa ser germinar e dar frutos, Senhor, e que esses frutos possam permanecer em nome de Jesus até que o Senhor venha. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse texto que nós lemos, esse trecho que nós lemos desse capítulo 2, ele tem como base um chamado do noivo. O noivo, ele chega e fala assim: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Então, o chamado do noivo é para uma experiência com ele. Então, nos capítulos anteriores, aquilo que nós lemos, a noiva, ela estava encantada ao ver o noivo. E um pouquinho antes de nós chegarmos nesse texto, nós víamos ali a noiva, então, ela se via num ambiente de banquete, ela estava ali no lugar onde ela estava usufruindo da presença do noivo. E o noivo, então, ele cuidava dela, e ele amparava a sua cabeça com a sua mão esquerda, e ele cuidava dela com a sua mão direita. Então ela estava ali descobrindo todo um cuidado, todo um zelo, todo um amor daquele noivo, até que aquele noivo se apresenta a ela de uma forma diferente, e chega para ela e fala assim: levante-se, minha querida, e venha comigo. Assim o Senhor está dizendo para nós nessa noite: vem comigo, eu tenho algo diferente, eu tenho algo novo. O Senhor, Ele chama então a noiva para ir com Ele. E o ir com Ele, então, quer dizer, vamos andar juntos, vamos estar juntos, vamos ali juntos, vamos voltar juntos, vamos comer juntos, vamos beber juntos. Isso, então, vai trazer uma maior intimidade, um maior relacionamento com esse noivo. Também vem nos trazendo, quando Ele chega e fala assim: vem comigo, o Senhor nos chama a um novo momento de obediência e fé com Ele. E quando nós começamos a ter esse maior relacionamento, essa maior intimidade, quando a gente começa a ter essa maior noção de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso amado, e a gente passa a obedecer, e a gente passa a crer naquilo que Ele diz, Ele começa a gerar em nós um amor maduro. Um amor que não é mais naquilo que nós ouvimos dizer, não é mais naquilo que alguém me disse ou daquilo que eu observei, ou olha, eu li a respeito dessa experiência na vida de alguém, mas esse amor passa a ser um amor de estar junto, de ver quem é, de conhecer, de poder sentir, de poder falar, de poder ouvir.
E o noivo, então, ele chega à sua amada ali no versículo 10 e fala: levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo. E depois ele diz também no finalzinho do versículo 13, ele repete isso: levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Mas às vezes a gente não vai. E essa noiva, ela não foi. E é importante a gente entender que nós passamos por fases, por temporadas. Nós passamos por estações na nossa vida. A gente vive no Brasil e, pelo menos na época em que eu fui à escola, a gente aprendia, não sei hoje em dia como é que está, mas a gente aprendia que nós moramos num país tropical, e nesse país tropical ele é definido por chuva no verão, secas no inverno. Então são apenas 2 estações muito bem definidas. Nós não temos as outras estações tão fortes no Brasil. Mas nós temos que lembrar que esse texto ele foi escrito numa região onde o clima é diferente. A terra de Israel fica no hemisfério norte. A terra de Israel fica num lugar onde as 4 estações do ano elas são muito marcantes. Nós vivemos um pouco disso nos Estados Unidos. Você consegue ver, perceber diferença no clima, diferença na vegetação, diferença no dia, a duração do dia. Você consegue perceber diferença nas estações do ano, porque eles se mostram de uma forma muito mais marcante. No inverno, as folhas caem, fica frio, escurece mais cedo, clareia mais tarde, os dias são mais curtos, as noites são mais longas, os animais se recolhem. Existe o período da hibernação, e aí na primavera, então, muitas vezes, então, a terra que estava ali encharcada pela neve, a neve dá lugar, então, aquela terra que estava queimada, aquela grama queimada, passa, então, a ficar verde. As flores, elas florescem, mais uma vez os animais começam a sair da toca, elas começam então a viver, os dias vão ficando mais compridos até o ápice do verão, quando então o dia é muito quente, dias compridos, que vão muitas vezes até 8, 9, 10 horas da noite, ainda com o sol a pino, não a pino, mas o sol no céu. Então os dias são mais compridos, as noites são mais curtas, até então depois quando no outono as flores começam a se preparar, as árvores começam a se preparar, as folhas vão ficando marrom, vão ficando laranja, elas caem, e aí os animais, então todo esse ciclo é muito mais claro. Mas na nossa vida também existem estações, existem períodos. E aqui no versículo 11, o noivo fala para a noiva a respeito do inverno. E como eu já disse, o inverno, ele é uma estação onde os dias eles são cinza. Talvez dependendo, imagino que na Inglaterra é mais cinza ainda, né, Kali? Muito cinza. Noites parecem durar mais do que o dia. Algum tempo atrás nós seguíamos uma mulher, eu gostava de assistir os vídeos dela, ela morava no lugar mais próximo do Polo Norte. E ela falava assim, que quando então estava entrando, se eu não me engano, agosto, setembro, outubro, as noites ficavam quase que o dia todo, até o momento que ela fala assim, entramos então no inverno polar de noites ininterruptas. E ela passava então 24 horas no escuro, então tinha que ela contava da dificuldade dela de viver naquele ambiente. Ela tinha que colocar o relógio para despertar, ela tinha que colocar o relógio para falar agora está na hora do almoço, agora está na hora do café da tarde, agora está na hora, porque o sol não aparecia. No inverno tende-se a ser frio.
menos vegetação, guarda-se energia. No inverno, a gente come muito, porque o nosso corpo precisa de mais energia para as atividades mais básicas. E na nossa vida, a gente passa por invernos. Talvez a gente esteja passando por invernos. E muitas vezes, quando o nosso Senhor ele vem até nós, e aí agora trazendo para a nossa realidade, o Senhor ele chega para a gente e fala assim: eu tenho algo novo para vocês. Assim como essa noiva, assim como o noivo chegou à noiva e disse: eu tenho algo novo, levante-se e venha comigo. O Senhor nos diz, mas talvez a gente esteja atualmente no nosso inverno. Senhor, eu estou só no modo de segurança, só respira e bate coração. Eu não tenho mais energia para nada. Senhor, olha só como está a minha situação. Está tudo cinza. Parece que a noite não termina. Eu sei que a sua palavra diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, mas eu só estou chorando, porque a noite parece não passar. Ou talvez a gente até esteja numa situação boa, mas a gente fala assim: mas Senhor, será que isso vai me levar a um momento de inverno? Porque, Senhor, se eu atender o seu chamado, o que será que vai acontecer? Nesse fim de semana, fez 6 anos que nós fomos para os Estados Unidos. A gente não queria ir. Algumas coisas tinham acontecido na nossa vida, falecimento do meu pai, a gente se envolvendo mais na igreja, as meninas entrando em fase de adolescência. E o noivo chegou para a gente e falou: eu tenho algo novo para vocês. Falei: obrigado, Senhor. Não quero. Uma segunda oportunidade. Todas elas através do meu trabalho. Carlos, queremos mandar você para os Estados Unidos. Falei: eu não quero. Não é a nossa hora. Já quis isso muito tempo lá atrás. Antes de eu ter filhas. Hoje eu não quero. E o noivo veio a 3ª vez. E aí eu lembro que quando veio a 3ª vez, eu lembro que eu virei para a Gra e falei assim: Gra, 3 vezes para o Senhor é algo muito sério. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus restaurou Pedro 3 vezes. Pedro, você me ama? Amo o Senhor. Amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu falei: se a gente falar 3 vezes, eu não acho que o noivo vai voltar. E fomos viver o nosso inverno. E a gente só percebeu o inverno quando a gente estava no meio dele. E quando a gente voltou, é que a gente percebeu o quanto o inverno foi pesado. Mas ao mesmo tempo, quando hoje a gente olha para trás, e talvez você que esteja hoje vivendo esse inverno, talvez você que esteja com medo desse novo inverno, pensa no inverno que já passou. Você já passou por inverno? Não passou. Você já passou água difícil? Não passou. Você permaneceu ali ou o Senhor te tirou dali? Você permaneceu ali ou o Senhor chegou para você e falou assim: olha, o inverno já passou. E sabe o que mais? Eu estava com você nesse inverno. E sabe o que mais? Eu estou com você nesse inverno e eu vou estar com você em todos os invernos que você passar. Porque eu quero ter um relacionamento com você. Porque eu estou te chamando para algo novo na sua vida.
E eu não vou te abandonar, mas na verdade o inverno vai passar e eu estarei com você durante todo esse inverno. E eu sei que está difícil, mas olha, confia. Confia nesse convite. Porque esse convite é para você passar mais tempo comigo. Esse convite é para a gente lembrar daquilo que nós já passamos e cada um de nós já passou por algum momento de inverno na nossa vida. Talvez a gente está passando agora, mas vamos olhar para trás. A palavra ela nos ensina tantas vezes a fazer memoriais. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, ele falava assim, vocês vão passar o rio, mas antes, vocês vão pegar aqui, cada tribo vai pegar uma pedra, e vocês vão colocar essa pedra aqui, e toda vez que a gente olhar, vai falar, por que essas pedras? Para a gente lembrar que Deus nos tirou do Egito, e aí a gente vai atravessar o rio, e vai pegar pedra dali do rio, e a gente vai colocar aqui do outro lado, e aí para quê? Para que quando alguém olhar, falar assim, por que essas pedras? Para a gente poder lembrar que Deus ele nos fez passar por esse rio em seco, a ponto que a gente pegou as pedras que estavam no leito do rio e a gente empilhou aqui para lembrar de aquilo que Deus fez. E aí ele então vai colocando memoriais através de memoriais. E o Senhor nos diz nessa noite, olha para trás. Olha para aquilo tudo que Ele já fez na sua vida. O inverno já passou. Ainda que você esteja vivendo o inverno hoje, ele vai passar. Ele vai passar, porque o nosso Deus é um Deus que está conosco. Nessa sexta-feira, no trabalho, nós participamos de uma palestra ali com uma psicóloga, e essa psicóloga ela disse assim, 2 coisas, cientificamente comprovado, podem mudar a sua maneira de ser. Perdão. E a gratidão. Se todos os dias nós olharmos para trás e falarmos assim, Senhor, eu lembro que um dia eu já estive naquele inverno. Eu lembro que eu já passei por esse deserto e o Senhor me sustentou, eu te louvo e agradeço por isso. É a força que a gente tem para continuar. E por que é que a gente passa pelo inverno, gente? Por que é que a gente não morre, vamos dizer, nesse inverno? Porque o nosso noivo, ele salta montes. Ele pula colinas. Montes e colinas querem dizer obstáculos, querem dizer poderes. Eu estava comentando com a Isa hoje cedo, Ezequiel, ele é chamado a profetizar aos montes de Jerusalém, ele é chamado a profetizar ao monte Seir de Edom. Então ele está profetizando e dizendo ali ao monte Seir, olha, assim como você hoje é alto e grande, você vai ser arrasado, e ali os animais não vão mais habitar. Ele não está falando com o monte, ele está falando com as autoridades, ele está falando com os poderes, ele está falando com aquilo que se coloca diante de você. E o Senhor ele está dizendo o seguinte, olha, a qualquer problema, qualquer um que se levantar contra você, eu salto por cima, eu venço, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que você vai olhar essa cadeia de montanhas e você vai falar assim, como nós vamos passar? E eu vou te falar assim, desse jeito, e eu vou te pegar pela mão, eu vou te levar. E nós iremos juntos, venha comigo, levante-se e venha, não é levante-se e fique. Esse Deus é um Deus poderoso. E sabe, nós temos muitas vezes, eu tenho muito zelo ao falar disso, porque muitas pessoas, elas erram tanto ao só levantar o poder de Deus e tudo aquilo que Deus pode fazer, que hoje em dia Deus virou o servo das pessoas e não as pessoas são servas de Deus. Mas é um erro também a gente ignorar o fato de que Ele é o Todo-Poderoso, que te leva a saltar as muralhas, que te leva a saltar pelos montes, a saltar sobre as colinas, a realmente superar tudo aquilo que tem estado diante de você, diante de mim.
Olha o que diz ali em Marcos 6, no capítulo 33, no versículo 33 e 34. Mateus 6, versículos 33 e 34 dizem assim na minha versão: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. É esse o noivo que nos chama a ir com ele. É ele que nos diz o seguinte: olha, não se preocupe com o que comer ou beber, ou o que você vai se vestir, ou não se preocupe com o seu corpo. Se preocupe em me buscar, e todo o resto, todas essas coisas eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar para você. Marcos 16, 17 e 18 diz assim na minha versão: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Se nós cremos que nós somos aqueles que têm crido no Senhor, estes sinais, eles estão aqui para nós podermos colocar a palavra do Senhor à prova, para colocarmos a palavra do Senhor em prática, para orarmos e crendo nessas palavras, o Senhor irá fazer esses sinais através das nossas vidas. Olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lá para o final do Novo Testamento. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse é o nosso noivo, que vem saltando pelos montes. É por isso que ele pode saltar pelos montes, ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, ele tem toda a capacidade de mudar a nossa vida de como ela está. E olha só o que ele diz ali no versículo 11 de Cânticos capítulo 2. A partir do versículo 11: veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos e a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, venha comigo, minha querida, minha bela, venha comigo. O Senhor, ele está ali dizendo: olha, depois do inverno, vem a primavera. E essa primavera é um tempo onde o Senhor, ele vem e faz novas todas as coisas. E dessa forma, nesses versículos, nós vemos sinais proféticos dessa nova estação. O Senhor, antes dessas coisas virem acontecer, ele diz: olha, haverá flores, haverá o tempo de cantar. Olha, os animais vão voltar, arrulhar as pombas, a gente vai conseguir ouvir. Os primeiros frutos vão aparecer, a fragrância das vinhas, e nós já aprendemos que as vinhas, elas representam a alegria. Então, queridos e queridas, se você hoje está no inverno, vai chegar a primavera. Se você já passou por um inverno, você sabe a primavera que Deus tem para a sua vida. E se hoje o Senhor te convida a uma nova estação, a uma nova situação, onde você está receoso porque o inverno virá, saiba que a primavera vai chegar na sua vida. Saiba que esse é o Deus que nos chama para algo novo. Olha só o que diz ali no versículo 17 de Cantares 2. Ela diz assim: volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Quer dizer que ela não ouviu o chamado. Ela não foi. E por que ela não foi? Olha o que diz ali no versículo 15. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas. O medo muitas vezes nos faz não aceitar o convite e não ir. As rapozinhas,
da nossa vida muitas vezes impedem a gente de aceitar o convite. Meu pai gostava muito desse versículo e eu lembro dele explicando: as raposinhas são as coisas bonitinhas da nossa vida, mas que nos afastam do Senhor. São as coisas que talvez parecem boas, mas que nos afastam do Senhor. O medo muitas vezes nos afasta do Senhor, mas posso dizer uma coisa: o medo é o que deve nos levar para mais perto dele, porque longe dele a gente não vai ter chance nenhuma. Mas se nós estivermos com medo, que nós nos aproximemos do Senhor. No versículo 16, olha o que a noiva disse: o meu amado é meu e eu sou dele. O Senhor é nosso amado e nós somos dele. Cabe a nós ouvir o chamado dele e aceitar esse chamado para sairmos da nossa zona de conforto. Ou talvez sabendo que estamos já fora da zona de conforto, mas a primavera vai chegar. Basta apenas a gente se segurar nele. Basta apenas a gente permanecer firme nele. Basta apenas a gente olhar essa situação e crer que o nosso noivo que nos chama é aquele que salta os montes, é aquele que salta as colinas, é aquele a quem nada é impossível, mas tudo é possível a ele. E ele também diz que tudo é possível àquele que crê. E se nós cremos, que nessa noite nós possamos aceitar o seu chamado. Ele nos chama para um novo tempo com ele, de maior intimidade, fé, para nós triunfarmos com ele. Mas é preciso a gente aceitar o seu convite e sairmos da nossa zona de conforto. O Senhor tem falado nas últimas semanas que nós precisamos estar preparados, fortalecidos, que nós estejamos alertas. E Ele reforça esse convite para nós nessa noite, para que a gente possa não apenas estar assim, mas que a gente possa, de fato, ver quem Ele é e aceitar o seu chamado. Eu não sei se hoje aqui tem alguém que ouviu essa palavra. Eu quero convidar todo mundo a fechar os seus olhos. Se alguém ouviu essa palavra nessa noite e entendeu que é o Senhor que está falando com você, esse Senhor, esse noivo, esse Deus que nos ama, assim como esse noivo ama esta noiva, e Ele convida para viver algo diferente com Ele. E o Senhor pode estar falando com você neste momento, assim como o Senhor está falando comigo e assim como o Senhor já tem falado comigo nesses últimos dias. E eu quero te convidar aí, você no seu lugar mesmo, a responder a esse chamado do seu noivo. Fala com ele. Você pode falar de forma audível, você pode falar em pensamento, mas diga a ele que você então nessa noite entende que o Senhor está te chamando, e que você entende que nessa noite o Senhor está trabalhando, e que você entende que nessa noite o Senhor está te chamando para algo especial. E diga a Ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. E eu quero atender a esse chamado, porque, Senhor, eu ouvi hoje, com base naquilo que a Tua palavra nos diz, que, Senhor, ainda que venham as dificuldades,
O Senhor estará comigo durante todas elas, e uma hora essas dificuldades vão passar, uma hora esse inverno vai passar, e eu poderei viver de novo, ser um novo tempo contigo, um novo tempo, Senhor, de maior intimidade, um novo tempo de maior relacionamento, um amor maduro que vai me permitir, Senhor, permanecer e prevalecer, independente das circunstâncias. E eu quero, Senhor, nessa noite, te dizer: eu estou aqui. E que você aí no seu lugar possa responder isso para o Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, e se você quiser vir até aqui para que nós possamos orar por você também, amém. Você pode fazer de onde você está, e o Senhor, Ele faz do mesmo jeito. Porque não é por mim, não sou eu, mas é Deus, é o Espírito Santo dEle, que está aqui no nosso meio, que caminha e ministra aos nossos corações. A palavra do Senhor nos diz que é esse Espírito Santo que consegue trabalhar e ministrar no nosso coração, de tal forma que a gente possa buscar o arrependimento, de tal forma que a gente possa buscar a Ele e aceitá-lo a viver nas nossas vidas. Mas se você quiser que nós oremos com você, ou se você quiser que alguém que está do seu lado ore com você, pode pedir. Esse tempo agora é um tempo onde nós estamos diante do Senhor, nós estamos vendo o nosso amado, Ele vem chegando, saltando pelos montes, Ele vem todo poderoso, Ele venceu a morte, o nosso Deus, Ele venceu a morte, o nosso Deus, Ele venceu todos os potestades, todos os principados, todos os dominadores deste mundo, o nosso Deus, Ele já venceu todas as coisas, e Ele nos chama para viver uma nova realidade, uma nova etapa com Ele. Que nós possamos ouvir o seu chamado e atender o seu chamado, Senhor. Eis-nos aqui, trabalha em nós. Que o Senhor possa, Deus, nos dar ouvidos de ouvir. Que o Senhor possa, Deus, nos dar, Senhor, realmente a convicção de que não há lugar melhor do que estar diante de Ti. Senhor, ainda que o inverno esteja passando pelas nossas vidas, Senhor, eu sei que o Senhor é aquele que traz vida. Eu sei que o Senhor é aquele que controla todas as coisas. E eu sei, Senhor, que o Senhor me ama e que o Senhor não permitirá que eu permaneça assim. Mas eu tenho certeza que o Senhor me fará viver um novo tempo em Ti, Senhor. Um novo tempo onde talvez, Senhor, o Senhor vai tirar aquilo que não está certo de mim, onde o Senhor vai examinar o meu coração, a minha mente, e o Senhor vai transformar a minha vida. Mas com certeza, um tempo em que o Senhor fará tudo novo na minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.